Olá, pessoas queridas, aqui do meu Instagram. Que a paz do Senhor Jesus venha reinar em cada mente e em cada coração. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aí, gente, como levar uma vida leve em um mundo de corre? As demandas são grandes. As responsabilidades, os nossos compromissos do dia a dia, não podemos fugir quanto a isso. Precisamos sim ser pessoas responsáveis que cumprem com os seus compromissos. Porém, existem alguns conceitos que precisamos rever. E é isso que nós vamos ver hoje aqui, com a participação da nossa querida amiga e psicóloga Daíse Couto. Reservamos este tempinho para a gente levar esse papo de como a gente pode conseguir levar uma vida mais leve, apesar de, né? Então, gente, nós estamos unindo forças para trazer um conteúdo para vocês relevante, de qualidade, porque precisamos. É muita correria, né? Como eu já falei, os compromissos do dia a dia, principalmente nós mulheres, somos uma e mil utilidades, né? Temos a nossa missão, temos uma missão que nos foi confiada por Deus, e tudo que o Senhor nos confiou tem que ser prazeroso, né? Não pode trazer peso. Eu assisti ainda essa semana uma ministração da pastora Camila Barros, onde ela dizia: quando está pesado demais, é porque a gente está carregando além do que é para a gente carregar. Os nossos compromissos já são muitos. E para que a gente ainda vai pegar além do que é para a gente pegar, né? Então essa live é para isso, para a gente juntas, nós aprendermos a gerenciar as nossas emoções, porque as emoções nada mais é que a reação, né? A forma com que reagimos em determinadas situações. E se não tivermos cuidado com as nossas emoções, aquela determinada emoção irá gerar sentimentos, bons ou ruins. Vai depender da forma que nós estamos lidando conosco. Porque a pergunta que não quer calar é: como estamos por dentro? Como estamos reagindo diante de tudo que está acontecendo à nossa volta? Como está o nosso olhar uns para os outros? Onde estamos focando o nosso olhar, né? Então, como levar uma vida leve em um mundo de corre? A primeira coisa, entendendo que nós somos limitadas. O poder de Deus não tem limites, porém nós somos limitados por Ele. E Deus, Ele é tão incrível, tão perfeito, que o salmista pôde dizer que Deus, ele lembra que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Foi Ele que nos fez, Ele que nos formou, nos fez com um propósito. E Ele fez cada um com uma medida. Eu sempre digo isso. Deus é Deus de medida. Talvez um vai suportar mais que o outro. Cada um tem uma forma de reagir. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade. Isso é fato. Porém, até mesmo aquelas pessoas que suportam mais, digamos assim, chega um momento que ela não vai aguentar. Devido a tanta coisa que ela está pegando além do que é para ela pegar. Entende? Então, somos mulheres de valor, mulheres de Deus. Vamos dar conta sim, eu já quero declarar isso sobre a sua vida. Sobre a nossa vida, vamos dar conta sim de tudo aquilo que Deus nos confiou, de tudo aquilo que nos foi confiado. A gente tem se empenhado, se esforçado para fazer o nosso melhor. Mas o que é fazer o nosso melhor? O que é a perfeição para Deus? Porque muitas vezes a gente confunde e a gente quer ser perfeito, a gente confunde o que é a perfeição, a gente confunde o aperfeiçoamento com perfeccionismo. Ouvi isso de uma grande mulher de Deus há pouco tempo, em um treinamento que eu participei, a Letícia Rosa. E ela dizia isso, que o perfeccionismo, ele não provém de Deus, ele não agrada ao Senhor. Porque sermos pessoas perfeitas não é dar conta de tudo o tempo todo. Porque é impossível, gente.
a gente ser perfeito em tudo. Alguma coisa vai ficar a desejar, porque nós somos humanos, nós somos limitadas. Por mais que a gente faça o nosso melhor, eu vejo mulheres incríveis que suportam muito mais do que eu, assim, na sua medida, que para cada uma foi determinada uma medida. Eu vejo mulheres incríveis que têm uma garra, uma força, uma coragem, uma desenvoltura, uma disposição em fazer muitas coisas. E isso é lindo, é louvável. Eu admiro. Porém, a gente também se preocupa, porque muitas vezes a gente percebe que chega um ponto que a gente não suporta, que a gente também precisa de cuidados, a gente também precisa de aconchego, de se olhar e se conhecer por dentro. E quando a gente fala a importância de se conhecer, não é frescura. Na semana passada eu postei uma mensagem sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que se cuidar, cuidar das emoções, se olhar, se conhecer por dentro, tirar um momento, um tempo pra gente, não é frescura, não. É uma necessidade, gente. Nós somos seres humanos. E como cuidar de alguém, como fazer o nosso melhor, como desempenhar o nosso melhor dentro daquilo que nos foi confiado se a gente não estiver bem. E a gente tem um pensamento totalmente inverso do que é realmente para a gente dar conta. A gente quer, não, o meu melhor, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que estar bem o tempo todo, e às vezes a gente não está. Às vezes não funciona dessa forma, porque eu volto a repetir, somos humanos limitados, dotados de limitações e imperfeições. E fazer o nosso melhor, sermos pessoas comprometidas, responsáveis, né, dentro daquilo que a gente precisa dar conta, não é a gente dar conta o tempo todo, ser perfeito o tempo todo, porque, eu volto a repetir, não tem como ser perfeito em tudo o tempo todo. A gente precisa também tirar um tempo para a gente se cuidar. O maior projeto de Deus somos nós, é você. Então é a nossa saúde que está em jogo, a nossa saúde espiritual, emocional, mental, em todos os sentidos. E tirar esse tempo para a gente rever esses conceitos não é frescura, não. É sabedoria. Porque Deus não quer só o coração. Às vezes as pessoas confundem, né? Às vezes há uma confusão de interpretação. E às vezes alguns até interpretam de uma forma errada quando a gente fala de se conhecer e se cuidar por dentro, né? Que o principal para Deus é o que está dentro. Fora vai ser consequência do que ele fizer dentro primeiro. Então dá a impressão que a gente está falando que Deus só quer o coração. Não, Deus quer o coração no sentido de que o principal para ele é o coração. O principal para Deus, o início de tudo, é o interior. É aqui dentro. Porém, Deus não quer só o coração, Deus quer tudo. Deus nos quer por completos, porque ele não aceita nada pela metade, porque ele não faz nada pela metade, ele nos quer por inteiro. Mas o início e o principal para Deus é o que está dentro. Deus se importa com os nossos sentimentos, Deus se importa em nos ver bem. Ele sabe que é difícil dar conta, ele sabe o quão difícil é a gente desempenhar e colocar em prática aquilo que nos foi confiado, porque nós mulheres somos muito detalhistas, né? A gente quer tudo perfeitinho o tempo todo, mas nem sempre vai ser assim, nem sempre é do jeito que a gente planeja, né? Mas é compreender pelo Espírito de Deus que Deus tem o melhor para nós, que aquilo que a gente não conseguir, Ele vai preencher, Ele vai nos aperfeiçoando, né? A Letícia falou sobre isso, que não é sermos pessoas perfeccionistas, porque o aperfeiçoamento é aos poucos. Deus vem há uma diferença, né, do perfeccionismo para o aperfeiçoamento. Deus vem aos poucos nos aperfeiçoando, é o que é aonde eu não consigo, é aonde vai além das minhas limitações. Deus vai me aperfeiçoando, Deus vai preenchendo aquilo que precisa, porque o que está ao nosso alcance a gente faz com amor, faz o nosso melhor. Mas aonde não dá mais para as nossas mãos alcançarem, é onde Deus entra com o impossível.
e faz por nós. Então, através dessa live, nós queremos trazer leveza para as mulheres de Deus, para todas as mulheres, em geral, para todas as pessoas, não somente mulheres, mas aqui principalmente o nosso papo é mais com as mulheres, né? Mas é para todos, que nós vivemos em um mundo onde prioriza tanto o ter, né? Mas Deus nos chamou para ser. O ter não é o problema, mas antes de ter, Deus quer nos ensinar a ser. Mas ser o quê? Aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele mesmo determinou e designou para cada uma de nós. Nada além, nem a menos. Que através dessa live, pelo Espírito de Deus, você possa compreender a sua medida. Fazer o seu melhor, sim, dar o melhor de si sempre, mas entender que aonde a sua mão não alcance, Deus fará por ti. Acalma o teu coração, Deus está no controle de todas as coisas. Provérbios 4:23 diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas, as fontes da vida. E para a gente terminar, para eu já chamar a Daís, Filipenses 4:7 que diz, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede, vai além do que a gente pode imaginar. É essa paz, a paz verdadeira, a única paz que provém do Senhor. Vai guardar os nossos corações, os nossos sentimentos naquele momento que a gente não entender, naquele momento que estiver confuso, naquele momento que estiver turbulento, naquele momento, sabe, onde a gente se compara tanto, a gente se cobra tanto. Mas Deus tem uma medida certa para cada um. Não se compare, não se menospreze, porque Deus não se agrada da grandeza, da soberba, porém Ele também não se agrada da gente ficar se desvalorizando. Temos valor para Ele. Não vamos olhar para a grama do vizinho. Sabe, a gente se preocupa muito com o que o outro está vivendo, com o que o outro está fazendo, com o que o outro está dando conta, mas o outro é único. Cada ser humano é único. E Deus deu uma medida para cada um está em uma fase, cada um tem uma responsabilidade, cada um suporta de uma maneira. Basta que eu conheça, que eu entenda o que Deus tem para mim. E aí eu vou me esforçar, me empenhar para fazer o meu melhor dentro da minha medida. Amém? Vamos chamar então nossa psicóloga Daís, porque eu tenho certeza para passar para cada um de nós hoje. E foi uma correria, né? E foi correria para a gente estar aqui hoje, né, Daís? Verdade. Seja bem-vindo, minha querida. Obrigada, a gente falando de correria, tarde. mas a gente entende que realmente é uma correria, né? A gente só algo precisa... que faz parte, né? É só compreender mesmo qual é a nossa medida, né? Ainda que a gente esteja correndo, mas que a gente esteja correndo não loucamente, sem foco, sem propósito, mas dentro, né, daquilo que nos foi confiado, dentro da nossa medida, tá? Então fica à vontade, seja bem-vindo. Eu estou muito feliz e emocionada. Você sabe o quão você é especial na minha vida, no meu ministério. A gente se emociona, né? Porque às vezes a gente está ali desanimado, sem forças. Naquela correria você chega e fala: Josi, vamos embora. Coloca esse projeto para andar, né? E você tem feito toda a diferença, né, na minha vida, no meu ministério, e eu não poderia deixar de te convidar para participar desse momento conosco, tá bom? Fica à vontade. E aí, Daís, fala para nós, como levar uma vida leve em um mundo de corre? Eu quero primeiramente, né, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, né? Cada oportunidade que Ele nos concede, a gente é motivo de gratidão, né? E sou grata a Deus por essa tarde, né? Por esse tema e pela sua vida, né, minha querida? Estamos aí, né, nessa caminhada, desde que o Senhor nos uniu, só tem aprendido tantas e tantas coisas com você. Eu sou muito grata pela tua vida, né? E quando Deus coloca no meu coração, manda mensagem para minha serva, eu sempre sinto que é Deus me impulsionando, porque é uma impulsionando a outra, né? Assim como eu tenho você como uma referência, né? Eu sou grata a Deus de saber que
que às Isso. vezes eu tenho te dado esses levantes, né? Porque às vezes a gente fica meio desanimada, é normal, né? Somos humanas, né? E nem sempre a gente lança algo e que lançamos vai dar certo ou que vai frutificar, então a frustração vem, né? Mas quando a gente tem alguém que nos coloca para cima, isso é muito bom, né? Então, que Deus possa continuar te abençoando, tá bom? E pensando nesse tema que você me passou, né, durante a semana, refletindo, né? E justamente olhando para mim também, por conta da demanda, né? Todas nós temos as nossas próprias demandas, né? Por mais que estejamos falando de mulheres que fiquem em casa, que não tenham um trabalho fora, uma rotina fora de casa, essa vida de correria ainda é presente, né? E como fazer com que essa vida corrida se torne mais leve possível, dentro das nossas possibilidades. E meditando nisso, eu fui olhando para mim, olhando para a minha vida e para aquelas que eu tenho acompanhado também, fui entendendo e senti o Espírito Santo falando comigo através da passagem Marta e Maria, né, que está lá em Lucas 10, os versículos do 38 ao 42. A intenção de Jesus, quando ele decide entrar na casa de Marta e de Maria, era simplesmente que ele queria uma casa para ficar. A intenção dele era repousar em uma casa, e ele escolheu a casa de Marta, né, e de Maria para poder adentrar e ali repousar. Ele não tinha uma intenção maior do que essa, né? O simples fato dele, ele queria uma casa para encontrar repouso. E Marta, como uma boa anfitriã, né, quando recebendo aquela visita tão ilustre, ela começa ali então nos seus afazeres, querer oferecer o melhor para Jesus e para os seus discípulos também que estavam com ele, né? Mas a intenção de Jesus não era trazer preocupação para Marta. A intenção de Jesus não era deixar com que Marta ficasse afadigada, ficasse ansiosa. A intenção de Jesus era estar ali por um momento, né? E fazer da casa de Marta um local de descanso. Jesus queria um lugar de descanso, né? Mas Marta não consegue entender isso. E muitas das vezes a gente não consegue entender, a gente acaba misturando muitas coisas. Marta, conforme vai ficando atarefada, o serviço começa a aumentar, a palavra do Senhor nos fala que ela começa a ficar ansiosa, ou seja, ela fica inquieta, ela fica agitada, ela fica irritada, porque esses são os principais sintomas de uma pessoa que começa ali a demonstrar comportamentos ansiosos. Então Marta fica nesse ritmo muito acelerada e ela fica tão irritada que ela começa então a indagar, a questionar a Jesus por que ele não manda que Maria se levante, porque Maria está ali aos pés de Jesus desde o momento que ele entrou na casa delas, por que ele não pede que Maria vá então ajudar a Marta, né? Então Jesus fala: Marta, você está tão preocupada com tudo isso. Isso não é necessário. Não é necessário você ficar tão atarefada, tão assoberbada. Então eu entendo com essa passagem, com essa palavra, que não podemos transformar ambientes que são ambientes de tranquilidade, de descanso nosso, em ambientes, em locais de agitação, em locais de tribulação, em locais de preocupação. Que ambientes são esses? Um ambiente que você olha e fala: esse local aqui é o meu local de repouso. Esse local para mim é o meu local de refúgio. Esse local aqui é o meu local de paz. Então a nossa casa, principalmente para aquelas que têm a correria do dia a dia fora de casa, deve ser o seu local, o seu ambiente de paz. É aonde você vai encontrar o equilíbrio da sua vida agitada, né? Quando falamos de vida agitada, eu preciso de quê? Calmaria. Então a tua casa não deve ser uma extensão do que você vive por lado de fora, né? No trabalho, nos estudos, ou às vezes até na igreja, porque sabemos que a igreja tem aquele momento de agitação, né? Por todo o movimento do culto, por todo o movimento dos trabalhos que tem na igreja. Então o seu local, principalmente o local que eu falo lar, né? Porque casa é aquilo que nós construímos, mas lá é aquilo que nós obtemos, né? Aquilo que nós fazemos ao longo da nossa história. Então, o nosso lar
ele deve ser o local de paz. Até mesmo para aquelas que não trabalham fora, o teu local de paz, você não pode deixar que ele se transforme em locais em que remete sempre esta correria, esta ansiedade, esta preocupação contínua. Porque quanto mais você estiver num local que te faz se sentir sempre angustiada, preocupada, aflita, você não consegue descansar. Né? Quando nós descansamos, quando chega a noite, o período noturno, em que buscamos o nosso descanso para renovar as nossas forças físicas, nós fazemos todo o silêncio possível. Né? Precisamos de um ambiente mais escuro, né? Por causa da luz que atrapalha com que o nosso cérebro vai realmente ali descansar. Então a gente procura um ambiente mais silencioso para que a gente realmente entre naquele momento de relaxamento. Então a tua casa, o teu lar, é o teu local de paz. É aí que você encontra realmente o equilíbrio dessa balança. Né? A nossa vida é uma correria, sim, mas a gente precisa colocar práticas, rotina, em que venha agregar um equilíbrio nessa balança. Então, uma rotina, criar uma rotina é necessário. Né? Quando a gente tem um filho, a gente cria uma rotina para aquela criança. A hora dele acordar, de tomar o café, né, de almoçar, de ir para a escola, né, ou a rotina de chegar em casa, fazer o deverzinho de casa, de dar a janta, de colocar para dormir, ou seja, tem uma rotina. E se você não colocar essa rotina em prática, né, essa criança fica sem regras, sem limites. Então a nossa vida, ela precisa ser regrada, ela precisa ter limitação. Né? Quando a gente fala de amor com limite, a gente fala, eu estou limitando porque eu entendo que o meu amor cabe também em regras, né? E isso não significa que eu estou sendo uma pessoa rígida, mas eu estou entendendo que eu preciso de ter momentos adequados em tempo adequado. Eu preciso fazer o certo no momento apropriado. Então, essa rotina justamente, ela faz eu entender o que eu vou fazer. E nesse intervalo de uma coisa para outra, eu encaixar um momento de paz, um momento em que eu vou acarretar uma leveza, né? Então, nesse momento de intervalo, o que eu posso fazer para que eu venha buscar um relaxamento, né? Relaxar, tranquilizar, descansar essa minha mente. Sim. E tem tanta coisa para dar, para poder dar conta. Então, eu gosto de ler a Bíblia, então reserva este momento. Eu gosto de tirar um cochilo, então reserve este momento. Eu gosto de cuidar da minha beleza exterior, então reserve este momento. Você precisa reservar momentos, sim, que diferenciam dessa rotina que muitas das vezes é maçante. Então, colocar, integrar, fazer parte da tua vida diária, momentos que vão buscar justamente esse autocuidado. Este momento de, agora é o meu descanso. E eu não digo descanso somente de fechar os olhos e dormir. Não um descanso com os olhos abertos, mas poder respirar fundo. Agora eu posso respirar, eu posso me sentir mais tranquila, sem ficar com a mente o tempo todo ligada, sempre estar antenada. Entendeu? Então, assim, essa rotina nos propicia isso. Então, de vez em quando, aprender a desacelerar. Porque nem sempre, Josi, é necessário eu estar acelerada. Nem sempre aquele dia, sabe, necessita que eu fique o tempo todo, sabe, acelerada, acordada. Eu posso, sabe, acordar aquele dia e falar, hoje eu estou um pouquinho mais lenta. Eu acho que eu vou continuar lenta. Se eu posso, se me cabe naquele dia ficar um pouquinho mais lenta que nem uma tartaruga, por que não? Válido. Sim! Sabe o que acontece? O sistema desse mundo, dessa sociedade, nos cobra o tempo todo. Né? E idealiza uma mulher que não para. Uma mulher que o tempo todo está pronta, está preparada, está de prontidão, mas sabemos que nós somos de carne e osso, ou seja, entendemos que tem um momento que a gente não vai dar conta. E é isso que angustia muitas mulheres, é justamente esse fato de que eu tenho uma demanda, eu tenho um sistema que me cobra a fazer essa demanda todos os dias, e se eu não dar conta, ainda vou ser titulado como fracassada. Entendeu? E isso angustia, isso tem angustiado as pessoas e tem causado frustrações. A gente precisa entender a minha estrutura
dar conta sempre de certa demanda? Será que isso realmente cabe à minha estrutura, né? Na minha estrutura mental, na minha estrutura emocional, na minha estrutura como ser? Ou será que eu posso retirar algumas coisas? Será que eu posso, tirar ou acrescentar ou retirar coisas que já estão exageradas, sabe? Causando um excesso. Tem muitas pessoas que estão vivendo de excesso. E quando nós falamos de excesso, a gente está falando, está faltando o quê? Porque tem muitas pessoas que poderiam estar tendo uma vida muito mais equilibrada, muito mais pausada, muito mais leve, mas que acaba acarretando bagagens extras, aumentando esse nível, mas não porque necessita estar fazendo, mas é porque tem algo aí. Então a gente tem que entender qual é o sentido de muitas das vezes de andar na correria. Porque quando a gente fala de corre, né, quando você colocou o mundo do corre, quando a gente fala a palavra corre, que vem do verbo correr, a gente está falando de um andar apressado. O que significa isso para mim? Qual é o sentido de andar apressadamente? Dar passos além do andar normal, costumeiro, entendeu? Então, muitas das vezes, o excesso que está na nossa vida está indicando a falta de algo. Então, primeiro eu preciso descobrir o que está faltando. Qual é esse vazio, qual é esse espaço que precisa ser preenchido em mim para que eu possa conseguir retirar esses excessos. Para que eu possa conseguir tirar o peso que está sobre os meus ombros. Será que é tão necessário viver nessa vida de correria? Sempre, sabe, me sentindo, sabe? E tem pessoas que sim, tem pessoas que quando a gente conversa, sente até um prazer em falar, eu não tenho tempo para nada. Minha vida é muito corrida. Eu tô sempre cansada. Isso é bom? Eu queria deixar essa indagação, isso é bom? Ficar assim, sempre cansada? Estar sempre se sentindo afadigada? Qual é o sentido disso na tua vida? Qual é o sentido de estar sempre se sentindo assim, extremamente no seu limite, sabe? Cansada, agitada, essa vida de correria. O que tem faltado para que você continue colocando coisas além do seu permitido, do seu limiar, para poder esconder algo que você poderia estar tratando, que você poderia estar trabalhando, algo que você poderia talvez estar resgatando, entendeu? Porque muitas das vezes, quando a gente entra num quarto bagunçado e a gente quer procurar algo, né, algo minúsculo, por exemplo, ele está escondido em pilhas e pilhas de roupas, de bagunça, e o custo que eu vou ter para encontrar é muito maior do que se o meu quarto estivesse organizado. Se eu estivesse realmente alinhado, entendeu? Então é isso que eu fui pensando, fui meditando e fui refletindo e trazendo isso, entendeu? Encaixe no seu dia intervalos de pausa, intervalos em que você consiga respirar. Experimenta respirar mais, experimenta descansar mais, né? Descansar não é só fechar os olhos, como eu já disse, mas o descansar é o encontrar-me comigo. Sabe aquela situação, estou perdida dentro de mim. Estou perdida dentro de mim, né? Uma confusão dentro de mim. Então você tem que se encontrar onde você se perdeu. Qual foi o local que você se perdeu? Né? Qual foi o local que você não tem se encontrado mais? Porque esse excesso tem feito ainda parte da tua história, da tua caminhada, da tua trajetória. E você tem que encontrar prazer justamente em estar no fato de estar confortável consigo, mesmo de se sentir bem, porque você tem descansado e não tem se preocupado com coisas que muitas das vezes ainda não é a sua hora, ainda não é o seu momento, em coisas e momentos em que você precisa estar antenada, mas muitas das vezes tem coisas tão extras na tua vida que tem atrapalhado a tua visão para aquilo que é necessário. E tem passado despercebido. Ou então nem passa despercebido. Você sabe que precisa, que entende que tem que fazer, mas como já tem muita coisa para fazer, você não tem o tempo, você não reserva esse tempo. E o nosso tempo, Josi, tem que ser um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho fora também. Eu tenho um filho
de 2 anos e 7 meses. Então, essa idade, eles são super agitados, né? Eles gostam de brincar, eles gostam de fazer bagunça. E esse é o meu bebê. Ele gosta mesmo e ele ama brincar. E quando eu chego do trabalho, mesmo às vezes com vontade de tomar aquele banho, ou então de, sabe, de comer alguma coisa, de querer descansar, primeiramente eu reservo o tempo dele. Porque eu já passei um período longe dele. Ele já passou um período longe de mim. Então, nem que seja 10, 15 minutos, eu sento com ele no chão da sala, pego os brinquedos dele e começo a brincar com ele. Esse momento é a sua prioridade, né? Sim, nesse aquele momento exatamente, aquele momento para ele é o céu. É o maior presente que ele pode ganhar, é a minha presença. Então, aquele tempo que eu reservo para ele, às vezes para nós adultos é pouco, mas ele, como não tem essa noção de tempo, é algo assim que eu estou mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas com ele. Aquilo para ele é essencial. Então é tempo de qualidade. Tempo com qualidade. Eu não consigo orar por mais de 20 minutos. Ora no teu tempo que você consegue, mas não deixe de orar. Mas faça com qualidade. Faça um devocional com qualidade, né? Com louvor, com um trecho da Bíblia e com a sua oração. Mas tudo que você fizer de reserva, faça com qualidade. E aí você vai estar adquirindo qualidade para a tua vida, em todas as áreas da tua vida. A espiritual, a ministerial, a vida como esposa. Quando eu falo com esposa, eu falo, tem tido tempo para o seu marido, mas um tempo de qualidade em que você senta, dialoga com ele, conversa com ele. Porque muitas mulheres acham que o homem vai conseguir interpretar pela expressão facial dela. Mas o homem não tem essa capacidade, esse raciocínio de entender, porque o homem não lida bem com o sentimento. O homem é mais regido pela racionalidade, entendeu? Então você precisa sinalizar, eu não estou bem. Ou então a sua fala ontem não foi legal, me magoou. Você precisa sinalizar, expressar, entendeu? O que faz com que muitos casamentos comecem a declinar é a falta de diálogo, essa falta de tempo de qualidade. Tem que tirar uma reserva no final de semana, sabe, para lanchar só você e ele. Deixa a criança com alguém, mesmo que não venha ficar muito tempo fora, mas que fique. Então tem que ter tempo de qualidade em todas as áreas da nossa vida. E tem que ter um tempo de qualidade para você. O que você está precisando? Quais são as questões que você precisa dar prioridade em si mesma? Tanto emocional, quanto mental, quanto espiritual. O que você precisa fazer por você? Porque é muito bom ajudar as pessoas, mas primeiramente precisamos nos ajudar. É muito bom compreender os outros, mas precisamos também passar a nos compreender primeiro. É bom ter íntima compaixão pelo próximo, sentir a dor do outro, mas eu preciso sentir aquilo que me dói também. E ter compaixão por mim também. Então, nós também somos prioridades. Nós também precisamos nos colocar nesse lugar de prioridade. Então, tempo de qualidade é isso. Não é a quantidade do tempo em si, mas é a qualidade que você vai aproveitar este tempo. Muito bom. Amém? Muito bom, Daís. Eu estou só meditando aqui, né? Que porque bom. Muito do que você fala, Deus ele vai confirmando, vai testificando, né? Aquilo que o Senhor traz aos nossos corações. E a gente vê, você estava falando aí, eu estava meditando. A gente perceber o que é prioridade do momento. Porque como você falou, hoje seu filhinho está com 2 anos. Esse tempo de qualidade que você tem com ele, você tem os seus compromissos, suas demandas, mas você reserva esse tempo de qualidade com ele. Por quê? Você entendeu que é um momento que vai passar e não vai voltar. Então, no momento, essa é a sua prioridade. Né? Então, a gente precisa perceber o que é prioridade, o que é dar conta de tudo. O que é ser uma pessoa responsável, que se compromete em cumprir com as suas demandas, com seus compromissos. O que é fazer o nosso melhor. Né? Fazer o nosso melhor. Dar conta daquilo que a gente precisa, não é dar conta de tudo o tempo todo, porque uma hora, alguma área vai ficar
debilitada, porque não tem como a gente abraçar tudo ao mesmo tempo. É ver realmente o que você falou. É perceber o que é prioridade. Qual é a prioridade para hoje? O que é urgência para hoje? Né? Uhum. Então, aos poucos, a gente vai compreendendo, a gente precisa sim, né? Eu sempre falo, não é frescura, não. É o que você falou. Como que a gente vai cuidar do outro? A gente não cuida nem da gente. Tem alguma coisa errada. Não vai funcionar, não vai ter efeito. Porque como que eu vou? Né? Como, até a própria palavra de Deus nos adverte acerca do amor ao próximo. E muitas vezes a gente confunde, a gente acha que é egoísmo, que é frescura, que é mimimi, se cuidar. Ah, se eu botar minhas perninhas para cima um pouquinho, o que vão falar? Vão falar que eu sou relaxada, vão falar que eu sou preguiçosa, né? Uhum. E o sistema está o tempo todo forçando a gente a ter o que não é nem a nossa medida, não é nem o tempo. Você falou bem sobre isso. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua medida. Então a gente se comparar e olhar muito para a grama do vizinho, a gente se perde. Vamos olhar para nós. Olhar para o outro, sim, no sentido daquilo que está ao nosso alcance e ajudar. Mas vamos olhar para nós, para dentro da gente. Quando a gente olha para a gente vai ver, né, o que precisa ser mudado. Onde eu me perdi, a gente tem que se encontrar. E o mais rápido possível. Né? Porque o tempo é esse. O tempo é agora. E quando você falou sobre Marta e Maria, eu iria trazer, né, esse versículo, mas eu falei, não vou falar só um pouquinho e vou dar mais oportunidade para a Daís. E eu assisti uma ministração, eu não me lembro quem, mas uma serva de Deus que falou algo muito interessante que me fez refletir um entendimento que eu ainda não tinha tido. E ela falou assim, o problema não está em Marta, né? Ali Jesus não quis ofender, você colocou bem, né? Qual que era a intenção de Jesus ali? Não era ofender, porque alguém também tem que fazer. Eu sempre me coloco assim, que eu falo assim, que eu sou meio lenta, né? Quando eu era menor, meu Deus, quando eu ouvia certas coisas me fazia muito mal. A panguá, a marcha lenta, a quase parando, a lerda, isso me feria muito. Mas com o tempo, Deus me fez entender que não tem problema em ser lenta. Eu só preciso estar mais atenta àquilo que eu preciso fazer, desempenhar, entender. Né? O problema não é ser agitado nem lento. O mundo precisa tanto de pessoas agitadas como lentas. O problema está em como nós vamos usar, né, as nossas habilidades, como nós vamos extrair o nosso melhor dentro daquilo que nos foi confiado. Por exemplo, imagina se no mundo só tivesse gente lenta, como eu. O mundo não ia andar. Eu brinco com isso, porque hoje eu consigo ver dessa forma. Né? Então, o mundo precisa de pessoas agitadas e lentas, porém equilibradas. Sim. Você bem colocou o equilíbrio, né? Então, da mesma forma que o mundo não ia andar se tivesse só gente lenta, ia ser uma loucura se tivesse só gente agitada. Verdade. Então, é a gente, se unir, né? E estar dispostos a aprender uns com os outros. Então, o problema não é só da Marta, porque alguém realmente tem que fazer, mas naquele momento a prioridade era outra. Sim. Você falou, você deixou bem claro aí, foi bem colocado. É ver o que é prioridade do momento, que é urgência. Fazer alguém tem que fazer nós temos que fazer, mas é saber distinguir e buscar sabedoria em Deus, o discernimento para o momento de fazer o que eu tenho que fazer hoje. Sim. Qual é a urgência, a prioridade para hoje, né? Então é isso daí. Eu tô percebendo que não vai ficar só nessa live, não. Hein? Ah, que maravilha! Vai ter a parte 2, 3. Amém. Né? Gostei muito, tá? A gente vai deixar gravado para quem não conseguir ver agora. E quero te agradecer, tá? Do fundo do meu coração. E vamos fazer uma oração agora? Vamos fazer uma oração com mulherada, para as pessoas que às vezes é criança, são homens que procuram a gente também, que precisa, né? Tem um rapaz até que há pouco tempo procurou a gente e falou assim, preciso fazer uma terapiazinha. Eu tô muito acelerada. Então, que bom que as pessoas estão entendendo que não é
bobagem, né? É Não é verdade. frescura, é uma necessidade e um cuidado que a gente precisa ter com a gente, Sim, né? E quando a gente olha para a palavra, a gente vê o quão necessário é. Porque se a gente também não cuida da gente, a gente está sendo negligente, com né? É certeza. cuidar em todos os sentidos. Como você Uhum. falou, Daís, então faz uma oração para a gente terminar e para Amém. que cada um venha compreender, né? É sim, é Levar a vida mais verdade. leve. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa rica oportunidade, Pai, por cada Sim. palavra, Senhor meu Deus e meu Pai, pela tua condução, Senhor, neste momento, Pai, por cada vida, Oh, Jesus. Senhor meu Deus, que Obrigada. está escutando esta live, Pai, por cada vida que está sendo alcançada, Senhor meu Pai, meu Deus, pelo som, Senhor meu Pai, que está saindo sobre as nossas bocas, Senhor meu Pai, mas nós cremos na tua palavra, Senhor meu Pai, porque ela é cura, Senhor, ela é libertação, Senhor meu Pai, ela é tratamento para a nossa alma, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor meu Pai. Muito obrigada, Senhor meu Deus e meu Pai, por tudo que foi dito, por tudo que foi aprendido, Senhor meu Pai. Que o Senhor continue nos dando entendimento, Senhor meu Pai. Que o Senhor continue, Senhor meu Deus e meu Pai, nos acrescentando sabedoria, Senhor meu Pai. Que o Senhor continue cuidando das nossas vidas, Senhor meu Pai. Nos ajuda, Senhor meu Pai, a desacelerar no mundo tão, Senhor, agitado, Senhor meu Pai, que possamos encontrar, Senhor meu Pai, e jamais esquecer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Em Ti encontramos descanso, em Ti encontramos refúgio, em Ti encontramos fortaleza, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus, Senhor. É o que te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Daís, amo sua vida. Você Amém. falou aí, a palavra-chave é essa. Desacelere. Amém. Tira o Vamos pé do acelerar. acelerador. Isso! Quem Uma hora vai acelera dar demais, ruim. uma hora esse carro pifa. Uma hora esse Oh, carro Jesus. pifa. Foi um prazer, tá bom? Muito obrigada por esse convite do céu. Eu agradeço a cada uma de vocês que hoje pararam um pouquinho, ó. Vocês já conseguiram desacelerar. Olha, e se você está Isso. arrumando a cozinha aí ou passando roupa, aprenda, tem a hora, ó, de desacelerar. Pisa no freio um pouquinho, mulher. Que você é especial, tá bom? Uma pérola de Deus. Lembre-se disso, que o Senhor te fez a imagem e semelhança dele. E aquele que deprecia a si mesmo está depreciando o próprio Criador. Então, nunca se esqueça disso. Aprenda a se valorizar, porque você é prioridade para o reino de Deus. Então, se priorize como uma serva do Senhor valorosa, tá bom? Muito obrigada por cada uma de vocês. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida de vocês, a vida da Josi também, que é uma bênção de Deus, tá bom? Que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus a cada uma, tá? Um beijo, um prazer. Fica com Deus Deus. abençoe e até a próxima. Amém. Não vai demorar, não. Até, tá ótimo. Glória. Amém. Então, gente, nós queremos agradecer a todos. Foi muito bom. Por mim, eu nem ia parar agora, mas a gente tem horário para ser cumprido, né? Tem as demandas, mas que o Senhor, em todas as coisas, venha nos conceder sabedoria, discernimento, equilíbrio e humildade para aprender aquilo que nós precisamos. Você é especial. A tua história, por mais simples que seja, tem muito valor para Deus, porque Deus te valoriza. Deus abençoe a todos.